Bom, boa tarde. Boa tarde, Catarina, Boa Laura, tarde. tudo Boa bem? tarde, Alice. A gente está aqui hoje nessa tarde ensolarada, no verão do Rio de Janeiro, abrindo a nossa temporada aqui do Verão na Casa Territórios. Nesse verão a gente vai ter um ciclo de conversas, de entrevistas aqui na nossa piscina maravilhosa, nossa piscina de baleia. E hoje, então, eu tô com a Catarina Rezende, com a Laura Posana, da Casa Territórios, e também com algumas integrantes do coletivo Corposições. E eu sou a Alice Demarque e vou estar mediando essa conversa. Vamos começar com uma pergunta um pouco periclitante, porém necessária nesse momento, né? Que eu queria ouvir um pouco de vocês. Que presente é esse, né? Que momento é esse que a gente vive, né? Um momento, alguns estão classificando como sombrio, difícil, desafiador. Eu queria ouvir um pouco de vocês, um breve diagnóstico desse presente que a gente está vivendo. Não sei, tenho vontade sempre de pensar que o presente também é o que nos faz estar aqui, né? Então, assim, tem alguma coisa que é viva e é isso que... É com isso que a gente trabalha, tanto na arte como na clínica, na vida, né? Agora, a gente está sentindo, né, muito forte esse baque de mudança, né? Assim, tenho vontade de pensar um pouco que esse presente, ele está se apresentando muito duro, mas ao mesmo tempo também com um impulso, né, de vamos junto, vamos fazer... A hora é essa. E que eu, pelo menos nos meus 45 anos, eu nunca tinha sentido isso como um chamado de verdade, assim, para cada um. Né? Então, assim, antes de fazer, né, não sei, uma análise do presente, eu acho que tem muita gente aí pensando isso, mas nessa concepção da gente ser mais íntegro, né, mais inteiro no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente quer, então... Como se o próprio momento presente estivesse também nos convocando a isso. Sim. Talvez o próprio presente nos indague muito sobre o tema que a gente vai estar tratando, né, nesse ciclo de conversas, que são as relações entre corpo, arte e clínica. Né? Então, acho que só o que a gente tem experimentado já nos convoca e nos indaga sobre isso. Tô te ouvindo como também um presente que nos convoca. Sim, sim. Me veio um pouco esse aspecto de, não sei, de graça, assim, sabe? Tem alguma coisa no presente que ele também que a gente precisa acessar, né? Isso porque me veio assim, não pensar só, né, tem um lado que é trevas, tem um lado que, cara, o fim do mundo. Tem um mundo que está se findando, assim, minha sensação, né? E que a gente poderia... ir por aí, mas eu não sei, eu acho que o convite está na água, está aqui, essa casa linda, o céu está azul, assim, me vem um pouco, não é por um positivismo, não, positivismo não no sentido, né, clássico, kantiano da ciência, não, mas pensar o positivo não é nem só por isso, é uma dimensão mesmo de afirmação, né, Sim. assim, eu acho que o presente tem sido assim para mim, nada fácil, né, no trabalho e na minha vida, mas... Enfim, sai falando. Fala aí, Catarina. É bom ouvir vocês começarem a falar, porque para mim é muito difícil saber por onde começar a falar do presente que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem uma possibilidade da gente falar do presente muito focado nessa dimensão das trevas, né? E do que está sendo difícil e desmoronado mesmo, né? Um presente que dá uma sensação de desmoronamento o tempo todo, mas acho que você tocou num ponto que faz muito sentido para mim, assim, como é que a gente fala sobre isso também aqui nessa piscina com uma pessoa grávida, né, gerando uma vida com esse céu azul nessa casa, que é uma casa de produção de novos presentes possíveis, né? E também como alguém que está no Corposições, né, no coletivo Corposições, e está sempre nesse esforço de pensar como que nas nossas relações a gente pode criar um modo de viver junto também possível, né, que não está dado, mas que a gente vai se dispor a tentar inventar, né? Então, fico muito instigada
no sentido de o que fazer desse presente, assim, mais do que definir o presente, é como que ele é muito paradoxalmente instigante, né? Assim, tanto para um lado de um buraco profundo que você pode entrar, assim, né? Quanto as possibilidades de transbordamento, de novos possíveis, né? Então, acho que isso já vai puxando um gancho, assim, para outra pergunta, né, que eu queria fazer para vocês, que tem a ver com isso, né? Diante, então, desse presente, que pode ser visto, descrito, categorizado de muitas maneiras, mas acho que vocês trazem o que desse presente é preciso acessar, a que ele nos convoca, o que a gente faz com ele, que é essa pergunta, né? Quais seriam, então, ouvi um pouco vocês falarem, os desafios, né, de novo, para a clínica, para a arte, pensando também no trabalho de vocês, nas pesquisas, enfim, no que vocês têm pensado nessa intersecção entre esses campos. Eu acho que a clínica, ela convoca a gente o tempo todo a descobrir o que fazer com isso que nos acontece, né? E no sentido de uma vida que não está separada das nossas práticas, né? Ter a prática clínica nesse momento é alguma coisa que me faz também tá muito conectada com essa possibilidade da invenção, né? Assim como a arte. Então, acho que nesse sentido, tanto a clínica como a arte, elas são muito inutilmente úteis, né? Assim, no sentido da gente poder apostar em grãos que possam ser germinados, né? De que maneira a gente pode estar presente no presente, né? A gente só pode inventar algo novo se a gente de fato estiver habitando o que está acontecendo agora em tempo real, né? E aí eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é já buscar inventar alguma coisa, né? Eu acho que como é que a gente faz para que no meio de um plano completamente árido a gente pode se sentir assim, né, mais nutrida, pode estar numa realidade um pouco mais líquida também, mas também aí não no sentido do Bauman, né, que eu acho que também vai para um lado mais sombrio do líquido do que se liquefaz, né, mas no sentido do fluido, da possibilidade de conexão, da possibilidade de germinação mesmo. Eu estou muito com essa palavra presente, né, e aí também trazendo a coisa que a Laura apontou, assim, né, dessa coisa do que vai se desmoronando, né, quando você estava falando na primeira pergunta da Alice, me lembrou muito também o quanto alguns saberes, principalmente alguns ancestrais, né, saberes ancestrais, como os ameríndios, por exemplo, né, e aí me lembrou do livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é a gente poder aceitar que existe a queda também, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a dança ensina muito sobre queda pra gente, né? E aí, como é que a gente pode aprender a cair também, né? Com o nosso corpo, sem se desesperar, né? Acho que é interessante isso que a Catarina traz, porque também tem uma pergunta que muitos entrevistadoras, né, poderiam fazer, que assim, então qual é a função da arte ou a função da clínica? Acho que quando você traz essa provocação, né, sobre a utilidade inútil e menos qual é a função, mas o que elas podem operar, né, o que clínica e arte operam e menos também nessa função de, algo para curar ou algo para resolver o que cai, mas assim, como instrumento, como ferramenta, como que elas também se colocam como intercessores. Eu não sei, Laura, o que tu tinha pensado a respeito, assim? Quando você falou dos desafios, assim, me veio uma sensação, assim, de que eu acho que durante muito tempo, acho que talvez eu no percurso, mas eu acho que a gente, enquanto pessoas que estudam, pensam, produzem, né? A gente ficou muito numa situação muito crítica, assim, sabe? Isso não, isso sim, isso mas muito baseado em um certo modelo, né?
que a gente está vendo hoje, né, esse modelo mais eurocêntrico, branco, classe média, tem uma sensação de um pensamento que foi, né, civilizado, né? Sim. Então, assim, quando eu penso assim, desafio, eu tenho a sensação de não perder a função crítica, porque eu acho que o crítico, ele é também aquele que discerne. Isso me faz bem, isso me faz mal pro bem pro outro, isso não, né? Tem uma dimensão de discernimento que eu acho que é fundamental. Então, é como que a gente pode apurar e melhorar o discernimento, mas a favor, né, do viver junto, a favor do... E não para ser melhor, ou então para ter mais dinheiro, né? Tem essa dimensão muito individualista, que eu acho que também a gente é muito constituído por essa dimensão, né? Então, me vem isso. Agora, como, né? Porque, assim, o discernimento, a sensibilidade, são coisas que a gente já não aprende necessariamente na escola, aprende brincando, aprende com carinho, aprende com gestos, aprende, né, tendo tempo para aprender e não, né, tendo a coisa pronta, né? Então é uma questão, assim, eu acho que o corpo, ele é uma ancoragem, né? Então, assim, aonde você está é uma abertura para o global. Então eu posso mandar uma mensagem para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas assim, aonde você está? Desde onde você está fazendo isso? Como, né? Então acho que às vezes me vem muito isso, assim, como o corpo sendo um fio terra mesmo, né? É daquele lugar que você está, né? E não é de qualquer lugar, porque eu também me pego muitas vezes crítica, porque tudo é tecnologia, tudo é celular. Mas é maravilhoso, né? Você poder estar num lugar, assim, tem coisas que só acontecem hoje por isso. A minha dimensão crítica, às vezes, desliga isso, não sei o quê, mas não é só desligar, né? É maravilhoso que tenha técnica, e isso é uma certa evolução, mas como, né? Então, né? Acho que isso que a Catarina lembrou, né, do Krenak, que é essa dimensão, né, ecológica do ser, né? Que eu acho que, mas o ecológico não no sentido, de novo, né, da sustentabilidade. Então a gente vai ter muita técnica, muito dinheiro e ainda vai cuidar da natureza. Sim. Até porque isso também abre um supermercado, né? Abre um mercado da sustentabilidade que também é passível de um olhar crítico. Então acho que... Mas talvez mais cosmológico, né? De uma outra cosmologia. E aí, só porque eu vim um pouco, até eu falei com vocês assim, o quanto que eu também, assim, passo o ano, né? 2020, um ano novo. Aí você faz aqueles pedidos, né? Que pode ser assim, faço lá meus rituais, é maravilhoso aquilo. Mas aí isso aconteceu nessa virada de ano. Aí, meus pedidos são esses, isso eu não quero mais, isso eu quero. Aí, tipo, tá tudo certo, o ano vai ser maravilhoso. Aí eu tive uma notícia, né, da morte do Chico e que Aí, assim, como é que é viver com essa queda? Como é que é viver com isso e lembrar do que a gente deseja, né? Mas talvez não seja naquele espírito exatamente aquilo, né? Eu não sei, eu vim assim porque também acho que eu tô passando por isso. Isso é da clínica, né? Isso é da arte, né? Da política, a gente está passando por isso. Então, como que a gente faz com as feridas, né? Com a queda? Né? Com o que colapsa, com o que acaba. Exatamente. E com o que aquela vida também pode nos indicar do que fica e do que precisa ser afirmado, precisa continuar sendo afirmado, né? Mesmo da vida que acaba, né? Afirmação, exatamente. Acho que afirmação, então, fica também como uma palavra assim que convoca a gente a pensar. Bom, que aberturas são essas? Que experimentações são essas? E daquilo que vocês mesmos já trouxeram um pouco aqui, né? Do que tem sido feito, porque às vezes a gente também fala de diagnóstico, fala de desafios e esquece, parece que a gente já experimenta, já faz, já produz o tempo inteiro. A vida está sempre escapando e se afirmando, né? Eu acho que quando a Laura traz também o fim de uma vida, o fim de uma vida muito querida, muito potente, que deixa muita coisa ainda por florescer, como a vida do Chico, prefiro falar no presente, né? O que disso permanece, germina, né? E floresce. E aí, assim, não só com vidas, com experimentações, com movimentos que a gente já tem feito, mas aí, de novo, né? Trazendo para a arte, para a clínica e
para as experimentações com o corpo. O que dessa tríade aí que a gente está o tempo inteiro evocando e citando, vocês acham que é interessante, assim, qual a importância de trabalhar com o corpo e a arte clínica como, então, afirmadores da vida? Como que eles aparecem para vocês no trabalho, nas práticas? Acho que é legal, assim, também vocês trazerem de experiências que estejam vivendo, porque essas coisas também estão misturadas, né? Eu acho que o corpo é aquele que, pegando nessa direção do fio terra, né, que a Laura trouxe, é aquele que nos obriga ao presente, né? A gente só pode estar em tempo presente num corpo, né? E o corpo, por mais que a gente queira viver aquilo que um corpo já deixou para trás, né, como as marcas, os traumas, os sintomas, né, o corpo também é o caminho possível para a gente atualizar toda a nossa existência, né? Então, eu não vejo uma forma da gente pensar o presente, reinventar o presente, senão pelas nossas práticas corporais, né? Das mais cotidianas, como que sabonete eu vou escolher para tomar o meu banho, até as práticas mais que possam ser espiritualizadas, enfim, né? Mas porque também é aquilo que nos coloca em relação o tempo todo, né? A gente só está em relação a partir de um corpo também, né? Seja ele mais virtual, mais material. Fala de uma ética também, né? Isso que você está falando. Não é só pensar essa relação com o próprio corpo a partir do sabonete que a gente usa, mas assim, o que a gente faz com as nossas práticas cotidianas, o que a gente está ajudando a reproduzir, o que a gente está ajudando a produzir, né, dissonante talvez daquilo que a gente não acha que esteja bacana. Quanto que arte e clínica podem ser ferramentas potentes para isso, né? Eu seguiria nessa direção, né, do tema do corpo, mas assim, é curioso que se a gente for pensar, na radicalidade tudo é corpo, né? Se a gente for pensar mesmo, né? A palavra é corpo, uma pintura, porque é alguém que percebe, né? Que aprecia. Então eu tenho assim, me demorado um pouco mais, assim, nessa coisa do sentir e assim, da escuta, que eu acho que tanto a clínica, né, como a arte, elas... Porque produzem alguma coisa, porque a gente pode passar, né, arte, aí vai no museu, tac. Eu tô com essa pinima do celular, mas não achem que eu sou totalmente contra, não. Mas assim, né, hoje eu tava no Morro da Urca, aí tava pousando um helicóptero, as pessoas se atropelando para tirar foto do helicóptero. Eu falei, gente, né, pô, tem tanta coisa bonita aqui. Então, a sensação assim que, como a gente pode abrir, né, para essa dimensão que é do presente, mas assim, para o encontro, né, assim, que eu acho que... E aí eu encontro com a palavra, encontro toque, né, e de você escuta, né? E de fato com o que vem do outro, porque eu também, eu tô falando isso até por mim, porque eu acho que é um aprendizado com o tempo, né, assim, eu sempre fui corpo, então eu jogava bola, adorava aí dança, aí eu era muito mais de experimentar do que esse gesto, né, que é um pouco assim, e aí, como é que é pra mim? E não é só pra mim, o que de fato é pro outro, né, porque às vezes a gente também, isso é melhor pro outro, porque tem tanta regra no mundo que eu já vou... Então, assim, até na clínica, eu não necessariamente proponho coisas para um corpo. Eu tenho um lugar de trabalho mais de movimento, mas na clínica mais tentando buscar aquela sutileza que às vezes em qualquer lugar não aparece, só apareceria ali. Então, eu tenho, acho que, tentado assim. Então, às vezes me demorando mais no silêncio, me demorando mais numa chegada, num toque... Ou fazendo o que a gente está fazendo aqui também, trazendo para estar junto uma coisa que talvez eu não fizesse sozinha, né? Então, eu acho que é mais por aí. Entrando numa piscina para fazer um bate-papo desses. Exatamente. Como é que a gente pode, pegando pela afirmação, né, que você trouxe da importância da afirmação, como é que a gente pode afirmar a alegria também como alguma coisa que torna possível, né? Exatamente. Viver o presente. A alegria não precisa ser só eufórica ou frívola, mas ela é também aquilo que alarga, faz a gente respirar, poder habitar o silêncio também, né? Tem alegrias silenciosas belíssimas. Exatamente.
e se expor, eu fico assim também querendo saber de você, Alice, como é que você está vivendo o seu corpo nesse momento. Esse momento de afirmação de vida, né? Nosso tempo está acabando, mas eu digo que é um momento também complexo, né? Porque também é uma vida que chega e que escolhemos a nossa vida, né? Que redimensiona um monte de coisa. Como é que é botar uma pessoa no mundo, nesse mundo, né? Cara, é um desafio e ao mesmo tempo uma aventura, se a gente encarar sempre o desafio, né? A beira ali do não sei se é abismo, mas de uma pedra, assim, antes de pular no mar. Só com medo, paralisa. Se a gente encara isso como vertigem e possibilidade de aventura, aí acho que as coisas ficam um pouco diferentes. Então acho que coragem, no fim das contas, é necessária de um jeito ou de outro. E é aquela história, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E a gente vai trabalhando isso. Mas que bom estar aqui com vocês. Muito legal ter conversado, ter tido esse bate-papo aqui. E por hoje é só. A gente vai encerrando essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo na piscina, na Casa Territórios. Tchau, tchau.